Ele saiu agora para fazer o concurso do UFC ao vivo. Não, tá ok? Tô na posição correta? Tá no ar? Ok, 1, 2, 3. De Popular, música de qualidade e jornalismo de verdade. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora, aqui na sua web rádio, Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no ar. Com retransmissão pela rádio classista da FETRACE Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, que, com o blog, juntamente com o blog da Dilma, estão compartilhando o programa neste exato momento. Bem como você que está aí na sua página pessoal no Facebook fazendo o mesmo, ou seja, compartilhando, replicando, reverberando este programa. Muito obrigado, tá? Esse programa tem produção, conteúdo de Esdras Gomes, apresentação dela, Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados, Cinti Grace e Marina, é com você, bom dia. Bom dia, tem novidade, né, Jonathan Neto? Novo apoiador do programa a partir de hoje, que é o Sindicato dos Bancários. Seja bem-vindo, Sindicato dos Bancários. Vida longa aqui dentro do programa Democracia no Ar. A gente queria agradecer de todo o coração, porque fazer comunicação alternativa e popular é um desafio ainda muito grande para o campo progressista. E a entidade, principalmente nesse momento onde elas estão tendo que travar e tem um gasto de lutas, de movimentação muito grande diante dos ataques que elas vêm sofrendo, diante dos ataques aos direitos trabalhistas e a todo o processo que tem sido encampado pelo golpista Temer, Isso. Né? É um desafio ainda maior e os bancários teve essa coragem, teve essa visão de entender que comunicação faz parte da disputa. Então, ele seja muito bem-vindo ao nosso time, à família do Democracia no Ar. Obrigada aí, Sindicato dos Bancários e a toda a sua direção. Bom dia a você, ouvinte, bom dia a vocês que estão nos acompanhando via Facebook. Não esqueçam de que vocês também são comentaristas aqui, então mandem pergunta, mandem suas observações. O tema hoje é interessantíssimo, tem um pouquinho de história no ar. A gente vai falar sobre os 100 anos da Revolução Russa, com dois que estiveram lá presencialmente nessas comemorações. O nosso comentarista do dia, Marcelo Shoa. Seja bem-vindo. Bom dia, turma Democracia no Ar. É um prazer participar aqui mais uma vez desse debate. De fato, tivemos a satisfação de encontrar lá o Luiz Carlos e celebrar esse momento histórico. E também aqui o presidente do PCdoB do Ceará, o Luiz Carlos Paz, que esteve também lá nessa viagem de conhecimento e de celebração. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Marina. Bom dia a todos que fazem a Atitude Popular e o programa Democracia no Ar. E um bom dia especial a todos os ouvintes que nesse momento nos escutam, né, e que interagem diretamente com o programa. Realmente foi uma oportunidade muito grande a gente estar lá e encontrar, inclusive, o Marcelo e vários outros brasileiros e lutadores de todo mundo, né, Marcelo? Tinha gente lá da Europa, da Ásia, da África, da América Latina, tirei foto com chineses, com argentinas, turcos, italianos, enfim. Foi um grande momento de luta e de comemoração pelo que significou e ainda significa nos dias atuais a grande Revolução Russa de 1917. Vida longa a todos aqueles ideais, né? Vamos ao giro de notícias de hoje. O juiz Sérgio Moro foi vaiado no Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais, que aconteceu em Curitiba na tarde de ontem, dia 21 de novembro. Inclusive, nós estamos tentando agendar uma entrevista aí com um desses procuradores que estavam no local, para a semana que vem.
Aguarde. Um grupo de 72 procuradores teriam se direcionado à organização do encontro e pedido, né, que já que estava convidando o juiz, que é uma pessoa assim, um tanto quanto polêmica, né, que convidasse um contraponto, né, e, como, por exemplo, o procurador Eugênio Aragão. Mas isso não foi feito, né? Diante da negativa, eles resolveram fazer um protesto, que seria o TUNFAD. Mas elas foram barradas na entrada do evento. Olha que justiça linda, né? Esse pessoal que lida com leis, tão democrático. Né? Então, diante da proibição das faixas, eles optaram pelas vaias, com uma forma de mostrar que se contrapõe ao convite de uma figura como Sérgio Moro. Marina, eu acompanho um pouco essa história, porque eu acompanho também os juristas pela democracia no Ceará. Esse grupo de colegas que são procuradores municipais já vinha fazendo essa discussão com a Associação Nacional há muito tempo. Né? Não foi de ontem, nem foi de anteontem. Você falou que eu estive na Rússia, eu passei 20 dias fora, isso foi muito antes. O coletivo de juristas pela democracia do Ceará, inclusive, assinou um manifesto, né? Vários colegas aqui do Ceará, então eu acho que eles passaram pelo menos um mês aí tentando negociar que chamasse qualquer outra pessoa que tivesse uma condição mínima de falar sobre justiça de forma isenta. Mas aí as pessoas chamam logo essa figura, porque querem dar mais visibilidade do que o que ele já tem. Aí também impor as suas visões paciência, ao mundo, né? Eu acho ótimo. O bom é que teve cearense no meio, então a Lenha Baia ainda foi estilizada, né? Né? O doutor Sérgio Moro tem que entender que não vai ser vaiado muitas vezes. Está só começando. Eu quero dizer que eu dou muito parabéns. No Brasil afora, está sendo muito todo. Esse homem está contribuindo com a desagregação total do direito brasileiro e fazendo desmonte da própria justiça e dos claro, sentidos de justiça. E a vaia cearense, com apoio de outros estados, repercutiu nacionalmente. Né? E foi merecido, né, Luiz Carlos? Porque parece que eles levaram faixas e não puderam apresentar as faixas. Exatamente. Que tipo de encontro democrático é esse? Eles a vaia não veio de primeira, né? Eles tentaram todo tipo de processo de negociação para um processo democrático acontecer. Além de não permitirem um contraponto na mesa, né, para expressar uma opinião diferenciada, tentam impedir até a manifestação silenciosa, né? Aí foram surpreendidos por uma manifestação barulhenta. Bom, seguindo aqui no giro de notícias, a diretoria... Legítima. A diretoria do Sindicato dos Fazendários do Ceará realizou uma nova reunião com o secretário da Fazenda, Mauro Filho, no dia 20 de novembro. A reunião discutiu a incorporação da gratificação do PDF aos vencimentos, após divergência entre os números de repercussão financeira apresentados pela Cefaz e o Sintaf, ficou agendada uma nova reunião para janeiro. Boa sorte aí nessa luta, Mauro Filho, dá uma força para a categoria aí, né? O Núcleo Piratininga de Comunicação iniciou no dia 22 de novembro e prossegue até o dia 26 de novembro. O 23º curso anual de comunicação, que pode ser acompanhado, todos os seus debates, ao vivo, através da página do NPC no Facebook. Claudinha, seguindo aí toda a trajetória de luta que ela construiu, junto com o nosso querido Vitor Gianotti, que já não está entre nós, mas que deixou um grande legado. Muita saudade, né? Grande figura humana. A comunicação sindical. Grandes exemplos. Um casal, né? Casal revolucionário, muito bonito isso, e ela segue com toda a força, com toda a energia, num momento, inclusive, muito importante. A gente tem um grupo de jornalistas que vem discutindo bastante sobre caminhos e soluções para a gente tentar ajudar o movimento sindical e a classe trabalhadora a enfrentar tudo aquilo que a gente está passando. Né? E a Claudinha é uma pessoa sempre muito ativa, sempre com grandes ideias, com grande solidariedade também com o restante dos jornalistas que estão lutando nos mais diversos estados para que as coisas mudem e melhorem, mas infelizmente a gente ainda tem, e é preciso dizer, muito dirigente sindical que tem uma dificuldade enorme de compreensão de comunicação, da importância da comunicação nessa disputa. Então, muitos colegas jornalistas estão sofrendo relações de trabalho complicadas em seus diferentes estados. Isso é uma tristeza da gente dizer em relação ao movimento sindical. Então, graças a Deus, aqui no Ceará, os dirigentes estão buscando saídas, não estão caminhando nesse sentido.
Ao contrário, como a gente acabou de noticiar, né, o Sindicato dos Bancários está pensando em fazer investimento em comunicação, que é isso o caminho, sindicalização, dialogar com a classe trabalhadora. E a Cláudia está fazendo esse papel lá no Rio de Janeiro. Boa sorte a todo mundo que está no curso, aprendam muito. A gente precisa da cabecinha de vocês pensando uma solução para esse país. Bom, vamos à nossa entrevista. Voltando a dizer que a gente agradece a todos vocês que estão compartilhando, que mandem notícias, que façam perguntas, a gente lê aqui ao vivo, sejam vocês também comentaristas. A gente precisa levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Bom, vocês dois foram para a Rússia, né? Provavelmente por opções diferentes, né? Acho que a do Luiz Carlos Capaz era uma missão de partidária, né? A do Marcelo era uma questão de desejo pessoal mesmo, de estar vivenciando isso. Então, eu queria saber o que motivou vocês a irem, né? E como é que foi organizada a viagem, como é que foi a primeira iniciativa de buscar estar lá e por que estar lá nesse momento. Quem fala primeiro? Luiz Carlos. Bem, então, vamos lá. Bem, na realidade, aconteceu nesse período em São Petersburgo um encontro internacional que reuniu dezenas de partidos comunistas de todos os continentes e organizações políticas marxistas, revolucionárias, né, de vários países de todo o mundo. Quer dizer, foi um encontro muito importante, é um encontro que já vem acontecendo há vários anos. O Brasil já teve a oportunidade de sediar um desses encontros, o Partido Comunista do Brasil foi o anfitrião, e acho que ainda no último mandato do governo Lula, se eu não me engano, por aí, volta de 2010, mais ou menos, não estou lembrando exatamente o ano. Mas foi um encontro muito importante. Eu não fui participar desse encontro, porque a gente tem o nosso secretário de Relações Internacionais, que é o José Reinaldo Carvalho, tem a Socorro Gomes, né, que também é uma companheira que milita nessa área internacional há vários anos, foi presidente do Sebra Paz e hoje tem uma atuação internacional grande também no Conselho Mundial da Paz, do qual ela preside, né? Ele foi reeleita agora no último congresso que aconteceu no ano passado no Brasil, no estado do Maranhão, São Luís. Então, eu também fui como o Marcelo. Também foi. Não fui em missão partidária, apesar de que o partido estivesse lá representado. E não te puxaram não para fazer um trabalho, que eu pensando bem é bom disso. Sai daqui, tá bom, bora militar. Mas na realidade, não apenas companheiros nossos do PCdoB, mas diversos companheiros de outras organizações políticas partidárias e personalidades as mais diversas, né? Que militam ou não em partidos políticos, mas que sonham com uma sociedade mais justa e que compreendem a importância da Revolução Soviética de 1917, participaram. Do Brasil mesmo, acredito que tenham lá tido, eu encontrei brasileiros do Rio Grande do Sul, do Amazonas, de Goiás, de Pernambuco, da Bahia, de Minas, São Paulo, de vários estados, né, companheiros os mais diversos, a gente ia esbarrando na rua, muito legal, nos pontos de visitação principais, né, que todo mundo quer conhecer a cidade, visita aqueles museus, né, aquelas praças, o metrô lá de Moscou, que é uma obra de arte, né, são 15 linhas e estações fantásticas, né, o Museu da Revolução, né, que chama o Museu da História Política da Rússia, em São Petersburgo, também lá em Moscou. Ou seja, então a gente ia se encontrando até no trem, né? A gente, por coincidência, grupos diferentes que fizeram seus esquemas e roteiros de viagem diferentes, a gente às vezes se encontrava no mesmo hotel, no mesmo lugar, no trem, né, viajando de São Petersburgo para Moscou, e às vezes até no mesmo restaurante. Chegamos lá um dia, nos encontramos lá com um grupo que estava almoçando no mesmo restaurante que a gente estava almoçando lá em Moscou. Assim, impressiona, né, os feitos da Revolução, né, que a gente sabe que do Gorbachev, né, passando pelo Yeltsin para cá, foi feito um esforço muito grande de tentar apagar essa história, né? Mas eles não conseguiram, apesar de que tenham
derrubado, inclusive, algumas estátuas e alguns símbolos, mas isso ainda é muito forte e é muito presente. E principalmente em Moscou, que é a grande metrópole, são 15 milhões de habitantes, uma cidade imensa, como a nossa São Paulo, aqui no Brasil, a Nova York dos americanos, ou a Tóquio dos japoneses, né? Mas é uma grande cidade. E para onde você olha, você está vendo lá os 7 arranha-céus que o Stalin construiu, com a estrela, né? Que era um dos símbolos soviéticos lá em cima do prédio. São as estações de metrô, né? O mausoléu do Lenin, lá na Praça Vermelha, do lado de fora da muralha do Kremlin, dezenas de outras lideranças soviéticas que estão lá enterradas, e estátuas, né, de Lenin, ruas com o nome de revolucionários. E a gente sente ainda, conversando com as pessoas, assim, claro que a gente não conversava com muita gente, até porque eles não falam português, nós não falamos russo, mas aqui lá a gente encontrava uma pessoa que falava, a guia nossa lá falava português, claro, muito bem, é uma professora, né, formada lá pela Universidade de Moscou, e nos orientou e conversávamos muito com ela. E ela, inclusive, não é comunista, tá certo? Mas reconhece todo, digamos assim, o que foi feito no período soviético, né? E tem muita decepção com o que aconteceu posteriormente. E, na realidade, houve inúmeras conquistas econômicas, sociais, culturais, né, nos direitos da mulher. Quer dizer, a velha Rússia, né, que era um país essencialmente agrário, atrasado, com uma grande população analfabeta, ela inicia o século XX, a partir da Revolução de 1917, e passa a disputar a liderança do mundo com os Estados Unidos, que já eram uma grande potência, né, e disputa em todos os terrenos, E o povo soviético reconhece isso. Agora, havia 2 grandes problemas que a população reclamava justamente, né? Um era o problema da limitação, digamos assim, do exercício democrático mais cotidiano na sociedade, né? Assim, muita em função da Guerra Fria, antes da Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, um mundo de muita tensão, e o poder soviético, para poder se manter, teve que adotar muitas medidas restritivas, medidas de guerra, e que isso perdurou durante praticamente todo o poder soviético, né? Você podia até justificar determinados comportamentos e determinadas ações até o final da Segunda Guerra Mundial. Mas após a grande vitória, né, da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, que foi o país que mais contribuiu para a derrota dos nazistas, foram 26 milhões de vidas de militares e civis soviéticos que morreram, né, naquele confronto. Quer dizer, você poderia ter feito mudanças, não é, no processo. Então, havia digamos assim, uma demanda grande na sociedade de mais espaços, de mais liberdade, e outra de bens de consumo, que todo mundo aqui no Brasil, pelo menos uma boa parcela da população brasileira, pode comprar numa loja uma calça jeans, Você está falando, eu estou lembrando muito fortemente uma lembrança muito forte do Adeus Lembra, né? Que é justamente essa sensação, né? Daquela mulher que ela fica em coma, quando ela vem, ela tem todo um sentimento de carinho com todo o processo que ela vivia, né? Com o processo de evolução que ela foi ativa, né? E a sociedade pensando na questão dos bens de consumo e tal. Exatamente. O filho fica tentando manter. Mas é natural que as pessoas queiram, quer dizer, melhorar de vida, ter determinados bens que lhe dão um maior conforto, né, no cotidiano. Isso é natural, faz parte do anseio das pessoas, né? Agora, eles queriam isso, mas eles não queriam ver o fim de todas as conquistas que eles obtiveram.
como um país desenvolvido, um país que tinha peso na arena internacional, um país que transformou uma massa de analfabetos num povo culto, que mais lia, né? E lia tudo, as grandes obras clássicas da literatura mundial, os jornais que estudavam política internacional, economia, assim por diante. Quer dizer, um país que procurava elevar o padrão cultural do seu povo, um povo que não tinha mais analfabetismo, né? Que tinha facilidade de acesso a todos os níveis da educação, né? Um povo que tinha emprego, né? Um povo que tinha, então, condições de saúde, de moradia, que muita gente ainda hoje não tem na maior parte dos países do mundo. Então, eles queriam manter essas conquistas e avançar do ponto de vista das relações dentro da sociedade, né, e bem de consumo. Aí o que é que aconteceu? Entrou o capitalismo selvagem, destruindo, inclusive, esses direitos que havia para muita gente. A gente aqui no programa já fez a gente fez uma série, né, sobre a Revolução Russa. Inclusive o pai do Marcelo puxou a dele aqui. Você estava lá com a gente também. Estava. Foi empolgadíssimo para a viagem, já anunciou bastante que estava indo. E ele veio, falou muito bem sobre a questão da Revolução. Então, nossos ouvintes, de certa forma, já acompanharam o que foi o processo da Revolução, já interagiram com essa questão. Mas existem outras dimensões que eu acho que são muito importantes a gente passar por elas, né? Por exemplo, essa questão da educação que você falou, né? Porque, por exemplo, a esposa do Lênin tem um papel muito importante nessa questão da educação, né? Ela fez bibliotecas flutuantes, né? Ela teve a ideia de fazer bibliotecas flutuantes, isso é uma coisa que ela valorizava. Então, tem essas outras dimensões da educação, da arte, da ciência, que eu acho que a gente podia comentar um pouco aqui, né? Primeiro fazer um apanhado da Revolução novamente, pra gente, né? Quem não assistiu antes, assistiu hoje, entendeu o que foi o processo da Revolução e a importância, a dimensão dela da importância, e também sobre esses outros aspectos e o que vocês, que quando foram lá agora, viram que ficou de herança, né? Como é que está a questão da ciência, como é que está a questão da educação, como é que está a questão da cultura, né? Acho que seria legal a gente poder conversar um pouco sobre isso. Marina, primeiro eu queria dizer para os radiovintes, para a turma que está assistindo na internet, que fiquei sabendo, estava fora, mas fiquei sabendo, né, que havia toda a discussão de que o Estado russo não tinha se mobilizado para a celebração desses 100 anos da Revolução Russa. O Putin não deu a mínima, não houve nenhum interesse estatal em discutir o tema. Olha, é mais uma informação equivocada, não é equivocada não, mentirosa, né? Porque eu até deveria ter trazido, nesse caso, um jornal em que eu recebi com toda a programação que estava havendo paralela naquele momento, tanto em São Petersburgo como em Moscou, nas cidades mais importantes, imagine nas menores cidades. Não posso lhe dizer com certeza, porque eu posso falar do que eu vi, né? É importante dizer, é claro que o Putin ele não ia fazer uma marcha comunista na Praça Vermelha, né, mostrando os mísseis da antiga União Soviética, porque primeiro não convém, segundo, realmente não é mais um Estado comunista, e não é um Estado socialista. Agora, é evidente que uma programação intensa aconteceu em torno disso. Aconteceu em torno disso e nós aproveitamos. Você está falando aqui, por exemplo, da experiência, da importância que a Krupskaya teve nesse processo revolucionário. Pois havia no Museu de História Estatal de História Política, onde estava acontecendo toda a temática da Revolução Russa, era apenas um museu que estou citando, uma ala específica enorme, só sobre a contribuição das mulheres à Revolução Russa, ressaltando o papel da Krupskaya, ressaltando o papel da Kollontai, de todas aquelas mulheres que trabalharam a luta diretamente de forma armada e depois na concepção pedagógica do Estado comunista. O Hermitage, por exemplo, em São Petersburgo, tinha o primeiro andar todo voltado para uma exposição extraordinária sobre 1917. O Instituto Smolny também, a Galeria Triatikov também, em Moscou, com as grandes obras, que aí eles aproveitam para fazer um relato de todos os acontecimentos que antecederam e sobre isso, e aconteceram posteriormente. Porque, na verdade, isso é história russa, né?
O Lênin estava lá na Praça Vermelha, no mausoléu, como sempre esteve desde que faleceu, e a fila para a visita do Lênin era enorme. A gente pega Fiquei 1 hora na fila para poder fazer a visita. Uma visita de poucos segundos, você não pode parar, você vai o tempo todo rodeando. E assim, fora a celebração que houve mesmo, naquela linda caminhada que nós participamos, em que estavam operários, estudantes, trabalhadores do mundo inteiro, dos mais diferentes matizes. Não eram só marxistas, eram anarquistas também, mas dentre os marxistas, leninistas, stalinistas, trotskistas, maoístas, sociais-democratas curiosos, estudiosos, a pessoa do povo que estava ali para mostrar que, apesar da Revolução Russa ter sido há 100 anos, muitos dos valores que foram passados ali, boa parte, são valores universais que precisam ser resgatados. E há uma luta muito forte na Rússia hoje para que as conquistas que foram tidas, não só pelos trabalhadores, mas em termos de pessoa humana, sejam mantidas, porque o capitalismo não pensou nisso quando o Estado foi aberto. Durante 10 anos eles tiveram uma crise muito grande, em que o Estado foi desmontado e eles não tinham muito paradigma. Mas hoje, qual é o principal papel do Putin? Por isso ele tem uma popularidade muito forte. Ele resgatou a honra do povo russo e todas as nações que compunham a antiga União Soviética, no sentido de dizer, por exemplo, para os Estados Unidos e para a OTAN, mas olha, tem um limite, não vai ser passando por cima da nossa história, acabando com a memória do nosso povo, não vai ser acabando com a dignidade da gente que o capitalismo vai acontecer, não. Né? Lá em Novgorod, foi onde nós tivemos a oportunidade de avançar um pouco mais para dentro do Estado russo, que você passa um pouco aquela parte de Moscou que realmente está muito absorvida pelo capitalismo, onde a situação é mais difícil no interior, as pessoas têm saudade. Tem saudade porque estão tendo que pagar a escola, né? Tem saudade porque o transporte está saindo mais caro. Então, há um protesto já com relação a isso, e o Estado russo é um Estado que, apesar de capitalista, mantém o subsídio dos transportes, mantém o subsídio da educação, a previdência, porque senão o Estado não sobrevive, a população não quer também um capitalismo que valorize só o ser humano que tem dinheiro, porque o capitalismo é bom para quem tem dinheiro, para quem não tem, é desastroso, meu amigo. E eu vi uma mobilização fantástica, sinceramente. Eu fui como um estudioso, como uma pessoa que estuda direito internacional, que valora e que gosta de entender a Revolução Russa. Eu tive a oportunidade de ir com meu pai, que ainda está por lá, que é um cara trotskista, um cara que estuda, né, não voltou ainda, analiticamente. A gente não quer perder ele para a Rússia, não, quando ele voltar. Desde criança. Então, ele também já... foi uma viagem muito enriquecedora, sabe? Ir a Gorky, visitar lá a última data do Lenin, visitar o Mauro, eu já conhecia. Mas, dessa forma, para estudar, foi uma pena que eu não sei russo. Se soubesse russo, eu teria aproveitado muito mais. A gente já tem uma interação de ouvinte. O Judmilson Moura diz o seguinte: 100 anos da história passada ali. E nós vamos agora, Jonathan Neto, para o nosso break. Seja bem-vindo! Democracia no ar! Bem-vindo e bem-vinda! São 10 horas 30 minutos. Nós estamos curtindo, ouvindo, vendo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados, Sintigrace e como já falamos aí no início do programa, né, mais um que está somando com a gente nesse belo programa Democracia no Ar, que é o Sindicato dos Bancários. Bem-vindo, bancários! Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Sem esquecer, logo mais, a Canudos FM de Boa Viagem vai reprisar o programa. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Para você que está chegando agora, está fazendo isso agora, bem-vindo, tá bom? O programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Foi rapidinho, foi? 10 horas 31 minutos, voltamos com a segunda parte do programa Marina Valente e convidados. Obrigada, Jonathan Neto. E a organização do Partido Comunista, como é que está? Em que pé se encontra? No período posterior à destruição da União Soviética, né, o surgimento
Federação Russa, o Partido Comunista também foi muito perseguido, né? E hoje o que existe lá é uma situação onde tem um número grande de organizações que se assumem como comunistas, marxistas, mas uma delas, que é o Partido Comunista da Federação Russa, é um grande partido com grande influência no meio do povo, é a maior organização política de esquerda da Rússia, e é o segundo maior partido. Quer dizer, depois do partido do Putin, é o Partido Comunista da Federação Russa, tanto no plano nacional, quanto em Moscou, também, que é a principal cidade. Em alguns municípios, que é isso que o Marcelo falou há pouco, né, da ida dele a regiões mais distantes, mais interioranas, digamos assim, há lugares locais, municípios, regiões, onde o Partido Comunista, inclusive, chega a ser a força preponderante, né, mas no conjunto do país é a segunda força política. Gorbachev e Yeltsin, até há pouco eu comentava aqui com o Marcelo, hoje são figuras, para eles, como o nosso Joaquim Silvério dos Reis, né? Quer dizer, nós cultuamos Tiradentes e execramos Joaquim Silvério dos Reis como um grande traidor, né? É isso que, como o povo hoje vê. O Gorbachev chegou depois, lá de alguns anos, do fim da União Soviética, tentar disputar uma eleição. Eu não lembro se foi uma eleição regional ou se foi uma eleição nacional, me parece que foi uma eleição nacional. Ele ficou com 1% dos votos. Tem um livro escrito por uma escritora russa, que foi até prêmio Nobel, há pouco, da literatura, acho que é Alexandra... Não, agora o nome, estou bem lembrado do nome dela. Mas ela tem várias obras. Um desses livros chama O Fim do Homem Soviético, onde ela entrevista centenas de pessoas, e é isso que fica patente no livro. Quer dizer, as pessoas sentindo saudades da época antiga, pelo que perderam, pelo que conquistaram e pelo que perderam, né? Pensando que... Um pouco nostálgico? Um pouco também. Achando que o mais incrível é que esse sentimento também vai ganhando corações e mentes de parcelas da juventude. Tá certo? E isso é muito importante, né? Porque são os jovens que vão dar continuidade a essa luta. Os mais antigos, sem nenhuma dúvida, sentem mais, mas parcelas da juventude vão passando a ter também esse sentimento hoje. É isso que a gente percebeu. Concepções de um comunismo como ele era, ou com uma nova concepção? Não, claro, eles... Uma coisa que é muito interessante, e não é só na Rússia, né? Você vê isso também aconteceu na China e nos outros países, a gente percebe muito isso. As pessoas, por exemplo, se você vai visitar a União Soviética, ou melhor dizendo, deixou de existir mais a atual Rússia, né? Tudo que foi construído na história é preservado. Aqueles palácios, as igrejas, né, os museus, isso continua, as obras. Né? Pedro Grande foi o responsável pela abertura da Rússia para a Europa e construiu uma cidade maravilhosa que hoje é São Petersburgo, já foi Leningrado, anteriormente Petrogrado, né, hoje São Petersburgo. Quer dizer, então o povo compreende e valoriza aquilo que os seus líderes, ao longo da história, fizeram no sentido de construir um país mais desenvolvido, um país que pudesse ter mais influência, que o seu povo pudesse viver melhor. Claro que cada um dentro da sua concepção, das suas ideias, que correspondia ao seu tempo, ao tempo em que viveram, né? Então, Catarina a Grande, né? Eles valorizam tudo isso, né? E valorizam o período soviético. Agora, é claro que a retomada, a construção, a reconstrução do socialismo na Rússia de hoje
ela não vai ser uma cópia do que foi no passado. Você teve uma experiência. Inclusive, esse foi um dos erros do movimento comunista, de ter tentado copiar um modelo de desenvolvimento que era peculiar da União Soviética e da Rússia, tendo em vista a sua história, as suas características, o momento que se vivia no mundo, e você tentar reproduzir isso mecanicamente em outros países com outras realidades diversas. Nós, do PCdoB, por exemplo, fazemos uma autocrítica muito profunda disso. Quer dizer, o socialismo no Brasil tem que ter a cara do nosso povo. Nós não vamos poder desconhecer a nossa realidade, a nossa história, a nossa cultura, a religiosidade do nosso povo, esse povo que gosta do carnaval, que gosta de samba, que gosta de futebol. Isso tem que ser levado em conta no processo de desenvolvimento, né, de cada país, de cada povo, e de construção da sua experiência, que tem que ter suas características próprias. E na Rússia, encerrando, certamente isso hoje está sendo discutido, avaliado, a reconstrução do socialismo na Rússia, a reconstrução da União Soviética, terá que levar em conta essa realidade, né, e os erros, inclusive, que foram cometidos, né, e tudo mais. A gente já tem outra interação do ouvinte, o Marden Ramalho diz: olá, parabéns, estou em São Luís do Maranhão, ô terra boa. Sempre bom ouvir temas como a Revolução Russa. Pergunta, né? Qual o significado da questão nacional para a Revolução e a construção da União Soviética? A pergunta do ouvinte. Para a reconstrução da União Soviética? Para a Revolução e a construção da União Soviética. Acho que ele está discutindo história mesmo. Quer saber no contexto histórico. A importância para a União Soviética? Para o povo. Qual o significado da questão nacional para a Revolução e a construção da União Soviética? Eu acho que ele está falando o sentimento do nacionalismo, provavelmente, nesse processo de construção. Na verdade, eu não sei bem o que... Oi, Marden. Tudo bem, meu camarada? Não sei bem o que você está querendo saber, se era no período da Revolução Russa ou se isso é um sentimento de hoje, alguma coisa nesse sentido. Se for a Revolução Russa, é importante dizer que a Revolução ela foi feita na Rússia, mas ela tinha uma expectativa universal. Então, aquelas lideranças, todos aqueles militantes, aqueles revolucionários que participaram daquele processo, naquele primeiro momento, eles estavam preparados para fazer a revolução em qualquer daqueles países onde a classe trabalhadora estivesse mobilizada e estivesse passando a condição de necessidade. E a Rússia era o ponto inicial desse processo. Então, é claro que havia uma expectativa também de resgatar a autoestima russa naquele momento, até porque o Império Russo estava envolvido numa guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, com a sua moral em baixa, encolhida, não só sufocada por uma guerra, mas também dentro de uma desagregação e uma desigualdade social gritante, em que o povo vivia em condições agrárias muito precárias e tinha uma nobreza extremamente opulente. E se você for a São Petersburgo, né, onde a Revolução Russa preservou os museus, os palácios, tudo que foi construído por essa nobreza do Romanov desde o Pedro Breno, você vai ver que não é brincadeira, né? A forma pungente e a forma esbanjadora como aquela elite vivia no período revolucionário e antes, né? É um negócio assim absurdo, né? Então você tinha que resgatar isso. Claro que havia essa expectativa de resgate, coisa que depois do processo da Revolução Russa se acentuou, porque aí é um novo Estado nascendo, aí é você valorizar o camponês, você valorizar a mulher russa, o homem soviético também, e isso foi se acentuando ao longo do século XX. No final, quando houve a abertura, depois do Gorbachev, e que ele perdeu o rumo, digamos assim, do processo econômico para um capitalismo cruel e predatório, o Yeltsin ele colocou a moral do povo russo lá embaixo, né? Porque, de repente, você está numa potência, né? E que mostra para o mundo que aquele povo chegou a construir um poderio científico a ponto de vencer a corrida espacial, porque a gente não pode reduzir a corrida espacial à chegada do homem à Lua.
né, o primeiro homem órbita, o primeiro animal, a primeira mulher, a primeira estação espacial, o primeiro satélite, tudo foi russo. Né? Então, assim, uma potência, de repente, dilacera. E o Putin, ele está conseguindo, dentro desse processo, em que ele assumiu a presidência, depois foi primeiro-ministro do Medvedev, voltou, resgatar isso. Mas ele resgata isso não é pelo capitalista que ele é, não, hein? Ele resgata isso pelos valores socialistas que ele ainda defende, né? E pela moral que aquele povo tem ao longo da sua história. Né? A história russa não foi construída de ontem para hoje. Ela foi construída ao longo de séculos. Aquele povo dificilmente passou 10 anos sem ter um enfrentamento violento para lidar. Você tem uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, que o brasileiro aprende como se tivesse sido vencido pelos Estados Unidos, né? Em nome dos aliados, Inglaterra, Alemanha, Inglaterra, França, e, na verdade, eles chamam a Segunda Guerra Mundial de guerra patriótica. Morreram 30 milhões de pessoas da União Soviética. A Segunda Guerra Mundial foi vencida pelos russos. Se não fosse a vitória em Stalingrado, a vitória sobre o cerco de Leningrado, toda aquela arrancada que eles tiveram do leste para o oeste, eles não teriam, a Alemanha não teria sido derrotada. Chegaram a Berlim, né? Ocuparam Berlim. Eu vi a bandeira que eles colocaram no hashtag dos carros. Então, assim, eu não sei bem o que é que o Marden pergunta, mas eu quero dizer o seguinte, que o povo russo está com a moral bem elevada, viu? Não só o russo, mas os ucranianos, da Geórgia, Azerbaijão. Vamos com o Luiz Carlos, mas, Marden, se não... Eu espero que a gente já tenha começado a responder, mas se não for isso, dá o toque aqui que a gente se acerta. Eu tenho a impressão que é uma preocupação muito justa, né? Porque a Revolução Russa, quer dizer, uma revolução social que tinha um projeto socialista. Agora, ela se dá dentro de um espaço nacional, e essa questão nacional há muito vem sendo debatida, né? Pelos revolucionários, pelos marxistas, né? Somente durante o século XX, né? E essa é uma questão central, porque qualquer processo de transformação que você tenha que pensar hoje no mundo, seja a retomada da luta revolucionária na Rússia, seja um processo de transformação mais profundo que venha a acontecer no Brasil, eu diria que 3 questões se entrelaçam de forma muito presente, que é a questão nacional, a questão democrática e a questão social. Porque o que move as pessoas, né, para fazer uma mudança é melhorar de vida, melhorar a sua situação, sair da miséria, né, ter emprego, ter moradia, ter saúde, ter educação, reduzir desigualdades. Né? Esse é um sonho das pessoas, por mais justiça social. Isso vai continuar havendo. E enquanto tiver capitalismo no mundo, que é uma sociedade que aparta, né? Uma sociedade que concentra de um lado. Né? Você veja que os Estados Unidos, a principal potência capitalista do mundo, há 40 anos, nesse sistema neoliberal, onde predomina o rentismo, né? A financiarização, a especulação financeira, vem concentrando renda. A família média norte-americana, os trabalhadores estão cada vez mais precarizados, né? Vivendo cada vez em situação mais difícil, e uma pequena parcela, que eles chamam de 1%, né? Mas você pode chegar até 0,01% da população, cada vez mais rica, né? Super bilionária, quer dizer, é uma apartação profunda. Quer dizer, o capitalismo, cada vez, ele não consegue resolver esse problema. Pelo contrário, exacerba esse tipo de coisa. Então, essa questão do social, né? A questão da democracia, porque você precisa realmente cada vez ter mais democracia. As pessoas precisam cada vez mais participar no seu local de trabalho, onde você mora, em todos os lugares. A participação não é só você depositar um voto a cada 2 ou 4 anos. A participação é você discutir os problemas que dizem respeito à sua vida, ao seu trabalho, às suas relações com as pessoas, no cotidiano, no dia a dia. Não é? É disso que se trata. Né? Então, essa questão da democracia é fundamental, você cada vez mais avançar nesse processo. E a questão nacional, porque na sociedade moderna, existe um ambiente nacional, existem as nações. Os marxistas, né,
nós somos internacionalistas, nós queremos construir um mundo que seja um mundo único, digamos assim, não é? Agora, não há contradição entre você ir fazendo essa transformação em cada país em busca desse mundo de igualdade, né? Por isso mesmo a gente defende a autodeterminação das nações, né, para resolver os seus problemas, e que os litígios entre as nações, sejam elas nações capitalistas versus capitalistas, socialistas versus socialistas, ou socialistas versus capitalistas, que se deem de forma pacífica, através da diplomacia, né? Nós somos contra a guerra, defendemos a paz e que os conflitos possam ser resolvidos dessa forma. Claro que na sociedade capitalista isso é impossível. A gente diariamente abre os jornais e vê os conflitos em todo mundo. Mas é por isso que nós lutamos, né? Socialismo. Alguns pensam que o socialismo é a distribuição da pobreza, todo mundo fica pobre. Muito pelo contrário. A sociedade socialista é uma sociedade que ultrapassa o capitalismo, que até hoje, antes da chegada do socialismo, foi a sociedade mais dinâmica, que trouxe mais progresso econômico, desenvolvimento, na área científica, tecnológica, na inovação, que possibilita o homem superar todos os problemas que ele tem hoje. O problema é que toda essa riqueza e todo esse desenvolvimento ele é apropriado por uma pequena parcela. Ele não é socializado. Então, na sociedade socialista, o que se quer é isso, é colocar o desenvolvimento, o que o homem conquistou, a serviço da humanidade como um todo, e não apenas de alguns poucos bilionários. É disso que a gente está tratando, não é? Agora, Marx, quando escreveu a sua grande obra, O Capital, entre outros, ele viveu num momento onde ele, inclusive, achava, pela concepção dele, que a Revolução Socialista ia acontecer nos países mais desenvolvidos da Europa. Inglaterra, Alemanha, né, França, etc. O capitalismo passou por uma nova fase, que foi a fase do imperialismo. E aí já criou-se uma situação no mundo do chamado elo fraco. Quer dizer, o capitalismo ele se expandia pelo mundo inteiro e não necessariamente a revolução aconteceria no país mais desenvolvido, mas naquele país onde as contradições fossem grandes e a fragilidade da classe dominante para poder conter aquele ímpeto, né, transformador que existia dentro da sua sociedade, pudesse conter. Então, foi o caso da Rússia, né, que era um país atrasado e tentou superar o seu atraso, né, num cerco muito difícil. A China, hoje, o que é que faz? A China, levando em conta, inclusive, a experiência da União Soviética, ela procura desenvolver as suas forças produtivas sob um comando central, né, mas uma economia que está cada vez mais desenvolvida. A China hoje passa a ser a primeira potência econômica, rivalizando com os Estados Unidos e já ultrapassando os Estados Unidos. Investimentos fantásticos em ciência, tecnologia e inovação, em todas as áreas, em todos os aspectos. E eles colocam o seguinte, os camaradas chineses: nós queremos, isso há uns 10 anos, em 50 anos, né, ser uma sociedade socialista desenvolvida. Quer dizer, eram 1 bilhão e 300 milhões de habitantes que viviam na miséria, né, e que adotaram, inclusive, no seu projeto de desenvolvimento nacional, características chinesas, levando em conta a realidade da China. Né. Então, eles têm um misto de propriedade social, propriedade socialista, com a participação do Estado. Tem empresas, inclusive, multinacionais que atuam dentro da China, mas sob o controle
do projeto deles, tá certo? Então, ali para transferir tecnologia, ou seja, dentro da China você tem um processo de desenvolvimento contraditório, muito contraditório, não é? Mas que há uma direção, no sentido de desenvolver o país e colocar as forças produtivas a serviço da nação e do povo chinês. Então, a ideia é um estilo do que se foi feito na China, na União Soviética, logo após a Guerra Civil, que era a NEP, a nova política econômica. O que era a nova política econômica? Era a tentativa de adotar, digamos assim, medidas de mercado, não é? De flexibilizar a produção, inclusive para o setor capitalista, para desenvolver um país que estava ainda muito atrasado. A gente já está uns 10 minutinhos já caminhando para o final do programa, é sempre assim, não tem jeito, Souza, é rápido demais. e temos várias interações aqui. O próprio Movimento Democracia Participativa, que é quem realiza o Democracia no Ar, está dizendo o seguinte: nossa saudação a essas duas lideranças políticas e intelectuais do Ceará. Luiz Carlos Paes, presidente do PCdoB do Ceará, e o professor, advogado e escritor, nosso comentarista e correspondente internacional, Marcelo Cholo. É mais um cargo aqui. O Daniel Pio Bezerra, o Daniel, na verdade, ele anda meio zangado, né, com essa coisa das candidaturas. E aí ele fugiu um pouco do tema da Revolução, mas está dizendo que a nossa luta é contra o golpe das elites no Brasil e não lançar candidaturas para 2018. Acho que é um recado para ti, caso aqui, um comentário sobre o PCdoB aqui. A Beth Silva está falando o seguinte: que mudanças devem ocorrer nos partidos que defendem a democracia? Pôr em prática o projeto político para o Brasil seria uma revolução. E aí eu queria já pedir que vocês respondessem às entrevistadas das considerações finais, porque faltam exatamente quase 5 minutos apenas. É muita pergunta para pouco tempo. Mas também já fazendo essa observação, esse olhar, né? Por que né? Como é que está essa relação do brasileiro com o comunismo, que tem um ódio aí nascendo, um sentimento fascista, e por que esse exemplo da Rússia seria tão bom para nós se a gente conseguisse, pelo menos, aplicar, sei lá, 1/3 do que eles conseguiram fazer lá. Terminando aqui a minha intervenção, então, eu vou pegar o gancho aqui do Daniel, né? E sobre a eleição no próximo ano, eu acho que talvez o que falte aos partidos políticos é pensar um pouco fora desse planejamento de eleição. A tarefa de um partido político é formar a sociedade para um novo momento. Então, me parece que o que está faltando é o sonho revolucionário. Mesmo que a revolução não vá acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente tem que estar preparado ideologicamente para, por esse momento chegar, a gente fazer a revolução. E a gente está se perdendo nessa agenda. Essa agenda é importante, essa agenda é fundamental, e eu acho que foi a contribuição que os partidos políticos lá na Rússia deram há 100 anos, porque eles estavam preparados para o momento revolucionário, que não aconteceu na Alemanha, como disse nesse caso, mas poderia ter acontecido se os espartaquistas tivessem vencido. Mas aconteceu na Rússia, e aconteceu na Rússia porque eles estavam preparados. Há uma outra dificuldade que eles lidam lá, talvez tenha sido a pergunta do Marden, que é a questão das nacionalidades russas, né? Eles tiveram que conviver com um dilema. Como é que a gente transforma esse nosso sonho, que é um sonho universal, respeitando as características regionais, mas se a gente tem que uniformizar um padrão, hoje o socialismo tem que existir na União Soviética para depois expandir. Quando a União Soviética se dissolveu, quer dizer, o Império Soviético acabou, mas o colonialismo russo permanecia. Por isso que a Bielorrússia saiu, a Ucrânia saiu, os países do Báltico saíram, porque eles não se viam representados pelaquela russificação. Até culturalmente, né? Pois mas a gente tem que aprender, a gente tem que aprender com esses erros. E a gente só aprende com os erros se a gente tiver os partidos políticos, de fato, inclinados nesse estudo. Não só absorver os acertos, mas se preocupar com os erros para a gente não cometer. Essa agenda do próximo ano, eu acho que é uma agenda que, nesse momento do país, ela é fundamental e é importante, mas a tarefa do partido político, eu acho que é a formação crítica dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos estudantes e das pessoas para um mundo diferente. Obrigada, sonho revolucionário. Obrigada, Marcelo. Esse tema da Revolução Russa, na realidade, é muito amplo, nós não vamos esgotá-lo aqui hoje, né?
Têm sido publicados, inclusive, muitos livros e revistas sobre o assunto. A nossa editora, a Anita Garibaldi, inclusive, publicou recentemente uns 5 ou 6 livros acerca disso. Estou aqui com alguns. Vamos mostrar aqui na câmera. É uma coletânea de vários intelectuais, historiadores, estudiosos da Revolução Russa, né, nesse livro. Esse outra Revolução Bipolar, que é do Luiz Fernandes, né, uma outra obra aqui organizada pelo Sérgio Barroso, Lênin, Presença da Revolução, entre outros. Né? Esses aqui são alguns apenas. A nossa revista Princípios também vem trazendo muito material sobre o assunto e há uma farta publicação e muito debate sobre esse assunto, no Brasil e no exterior. Mas entrando um pouco nessa questão nacional, quer dizer, nós vivemos um período de um golpe midiático, jurídico, parlamentar, com o objetivo de impor ao país e ao povo retrocessos que estão ocorrendo aí numa velocidade surpreendente, não é? Tanto no campo da nossa economia, através da abertura, da entrega das riquezas, não é? Do setor elétrico, do petróleo do pré-sal, que é um passaporte para o futuro, enfim, em que relação também às questões dos direitos trabalhistas, né? Ontem mesmo teve uma nova reunião aí no Palácio, onde o Temer tenta acordar uma reforma da Previdência que retira direitos dos trabalhadores, né? É uma reforma que só serve ao mercado financeiro, que é abocanhar esse setor, né? Então, nós estamos vivendo num momento de resistência. Então, essa é a primeira questão. O PCdoB tem conclamado o nosso povo, os trabalhadores, a juventude, e, inclusive, o setor do empresariado produtivo na indústria nacional, que está sendo prejudicada por isso que está acontecendo no país. Não é porque estão querendo transformar o Brasil numa nova colônia. É disso que se trata. E o nosso trabalhador em semi-escravos. É isso que está acontecendo no país. Então, nós precisamos resistir. E, para resistir, nós temos que construir uma grande frente política e social, que envolva desde os trabalhadores, passando pelas camadas médias, a intelectualidade, a juventude, as mulheres, e todos aqueles que queiram se levantar contra essa situação de entrega do nosso país, de transformar o nosso país numa colônia, um país de quinta categoria. Isso é inadmissível, um país do porte do Brasil, um país grande, rico, populoso, com um povo trabalhador, que conseguiu chegar a ser a 6ª economia do planeta. Nós não podemos admitir que façam isso com a nossa pátria. As eleições que vão acontecer no ano que vem é um momento também de rico debate e de apresentação de propostas e de projetos. É isso que nós temos que fazer um debate sobre as saídas, que rumos o nosso país tem que tomar. Nós defendemos um novo projeto de desenvolvimento com a valorização do trabalho e a redução das desigualdades, tanto as desigualdades regionais como sociais. O lançamento da pré-candidatura da Manuela, que inclusive vai vir a Fortaleza aqui na próxima segunda-feira, uma passagem rápida aqui, vamos ter alguns eventos com a Manuela Dávila, ela tem por objetivo fazer esse debate. E o que a gente estava vendo aí? É que todo mundo lançando aí candidatos, nomes, sejam dos partidos conservadores que buscam construir a sua alternativa com muita dificuldade, né? Porque eles nem têm projetos, nem têm nomes que o povo tenha vontade de votar nessas figuras, mas dentro da esquerda também, né? Aí o PT coloca o nome do Lula, que nós defendemos o direito do Lula concorrer às eleições. Nós achamos que a não presença do Lula nesse processo é mais um ato de autoritarismo, mas nós também queremos colocar as nossas ideias e os nossos projetos, né? E, para isso, se a gente não tiver alguém que vá aos grandes centros urbanos, às universidades, aos sindicatos, aos movimentos sociais, colocando essa proposta, nós não vamos ser ouvidos. Porque não vai ser o Lula, o Ciro Gomes, ou outras candidaturas de outras organizações de esquerda, como o PSOL, o PPL, etc., que também estão colocando seus nomes, vão fazer isso por nós.
Então, nós precisamos e temos todo o direito e a legitimidade para fazê-lo, né? A última vez que nós tivemos um candidato no Brasil foi em 1945, com o Iedo Fiuza, um engenheiro, ex-prefeito de Petrópolis, que teve 10% de votos. E a primeira vez foi com um operário do setor do mármore, que era vereador lá na capital federal, no Rio de Janeiro, um negro, né, que foi o primeiro candidato do partido, o primeiro operário, o primeiro negro candidato à presidência da República no Brasil, Minervino de Oliveira. Né? E agora a Manuela é a terceira, é uma pré-candidata, e espero que ela possa contribuir com esse debate. Mas o centro da nossa política, o entendimento que nós temos é que, se não houver uma conjugação de forças de amplos segmentos políticos e sociais da nação, nós não vamos conseguir superar essa quadra dura que estamos vivendo e retomar um projeto rumo à construção de um Brasil mais justo, soberano e democrático. Eu vou ter que realmente interromper, porque a gente já chegou a 11h02. E a gente está em rede, então a gente já desfaz a rede aí. Lendo só os últimos comentários de interação, a Beth Silva dizia: o golpe continua, pensa aí, se o povo não acordar, resistir, lutar e acreditar que outro mundo é possível, não desistir jamais, vamos levar o novo projeto para as ruas, fora Temer, fora corruptos, quem votou contra o povo. E o Daniel Pio Bezerra acrescenta: as esquerdas sempre divididas e favorecendo as elites. Com você, Jonathan Neto, e até amanhã, ouvintes. Valeu, grande Marcelo. Mas valeu a pena, não foi? 11h03. Acabamos de conferir aqui, de ouvir o programa Democracia no Ar, que é o programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, CITAF, CIFARCE, Mova-se, Puxou Advogados Associados, Sintigrace e, como já falamos, a inclusão hoje do Sindicato dos Bancários. Apresentação: Marina Valente, produção Esdras Gomes, locução técnica e intervenções, comigo, Jonathan Neto. Agradecemos as nossas parceiras, Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM 20. A gente se fala. Democracia. Se você perdeu o programa.